Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. No programa de hoje, você vai conferir a mudança nos critérios de avaliação para os cursos de pós-graduação e graduação. Vai ver também as comemorações pelo aniversário de 1 ano do Parque Tecnológico da UFRN e os eventos que são destaque para essa semana na universidade. Tudo isso agora no Por Dentro do Campus. No último final de semana, o Brasil inteiro sofreu com uma tragédia no Museu Nacional. Séculos inteiros de história viraram cinzas. Aqui no Rio Grande do Norte, setores da UFRN se dedicam à preservação da memória e da identidade norte-riograndense. Livros com décadas de história. Itens quase seculares auxiliados pela tecnologia que possibilita a preservação digital de um acervo que resguarda a história. O LABEM foi criado, junto com os professores de História, com a ideia de preservar de forma digital, as fontes históricas. Então, a preservação do físico ela é primordial, mas a acessibilidade que é dada com o acervo digital, ela cresce de uma forma muito grande. O Laboratório de Digitalização da UFRN opera com máquinas de alta tecnologia que precisam passar por manutenção constante, o que não vem acontecendo. A gente está funcionando com muita dificuldade. Parece ser mais fácil comprar outra, que na verdade não é tão fácil comprar, pelo custo dela, mas a manutenção aqui na universidade é algo muito difícil de conseguir. O Museu Câmara Cascudo, que também pertence ao UFRN, tem quase 60 anos. Dispondo de um acervo plural, o espaço tem um sistema de prevenção e segurança atualizado. Nós temos uma estrutura que previne incêndios básicos, incêndios de poucas proporções. Valorizar a história e a cultura popular é algo que precisa ser ensinado. No livro você tem os conhecimentos através de textos, imagens, E o museu é a materialização de conhecimentos, É um espaço em que você entra e você vê objetos, documentos, obras. Então, o que no livro você só vê por fotos, no museu você vive. A partir de agora, a avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação vai ficar mais rígida. O curso que receber nota igual ou inferior a 3 poderá ser fechado. Até agora, para passar na avaliação, os cursos precisavam atingir a nota mínima 3. Com a publicação da portaria 182, a nota mínima esperada passa a ser 4. A cada 4 anos, os programas do Brasil inteiro eles são avaliados, no primeiro momento pela comissão de cada área, e quando cabe recurso, você recorre a uma outra comissão que chama CTC, que é com outros professores para além da área. Além do CTC, você ainda pode recorrer à direção da CAPES e, em última instância, ao Conselho Nacional de Educação. O mais comum é recorrer ao CTC ou à própria comissão de área e, em casos excepcionais, se recorre também à direção da CAPES. No Rio Grande do Norte, 2 cursos se encontram com notas 3. Os cursos de pós-graduação em petróleo e gás e pós-graduação em ciências sociais. Mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. A nova portaria só começa a valer oficialmente na próxima avaliação, que acontece em 2021. Ela normatiza e coloca no papel aquilo que era consenso ou aquilo que já se praticava na pós-graduação. Ela não tem um impacto direto porque lá no seu artigo 17 está dizendo que os cursos avaliados com conceito 3 na quadrinal 2017 permanecem no sistema até a próxima avaliação que vai ocorrer em 2021. Ela tem um impacto nos cursos novos, os que estão sendo criados agora, que vão ter a mesma nota dos cursos de mestrado, no caso dos cursos de doutorado, ou aqueles que não tenham nenhum curso ainda, o programa vai estar autorizado a funcionar. A avaliação é feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, o ACAPES. São levados em consideração, por exemplo, a produção científica do corpo docente e discente e a estrutura curricular do curso. Avaliada é a produção intelectual, ou seja, a produção bibliográfica de professores e alunos, artigos e livros, quer dizer, o resultado das pesquisas, teses e dissertações que é produzido nos 4 anos, a produção técnica, quer dizer, tudo aquilo que se está em torno, por exemplo, de uma entrevista, por exemplo, como essa, ou uma entrevista de rádio, um artigo de jornal, uma apresentação em congresso, um resumo em congresso, tudo é produção técnica.
e outros detalhes que tem lá na classificação da CAPES. Além disso, é avaliada a visibilidade do programa, quer dizer, aquilo que, desde um site que é importante como fonte de informação para o programa se apresentar, ao corpo docente, por exemplo, enquanto inserção no Estado, na região, etc. E as pesquisas, quer dizer, o que há de relevante para a região do ponto de vista que dê uma visibilidade à produção do programa. O Parque Tecnológico Metrópole Digital completa hoje 1 ano. Na matéria a seguir, você vai conferir as atividades que foram pensadas para celebrar a data e a ideia que nos últimos 12 meses reuniu 25 empresas. Criado com o objetivo de formar um polo de tecnologia da informação em Natal, o Parque Tecnológico do Instituto Metrópole Digital acaba de completar 1 ano. Realizamos muitas ações durante esse primeiro ano do Parque Tecnológico. Estamos executando 6 projetos. Dentre eles, gostaria de destacar alguns deles, que é o projeto de captura de empresas. Hoje a gente está com um resultado de 25 empresas credenciadas. Esse é um número bastante expressivo para um parque tecnológico de associação de empresas neste primeiro ano. Nesse 1 ano de funcionamento, os projetos voltados para a área de tecnologia da informação desenvolvidos no Parque Tecnológico só aumentaram. E as perspectivas para um futuro próximo são as melhores possíveis. E você não pode ter a mesma coisa que o concorrente, você tem que estar sempre inovando, né? E a nossa proposta é inovar para deixar um legado positivo para o mercado. O mês de setembro acende um sinal amarelo para um problema cada vez mais comum, o suicídio. Um problema que se resolve com a prevenção. É por isso que a UFRN realiza ao longo do mês uma série de atividades voltadas para o combate a esse problema. Para falar melhor sobre essa temática, a gente conversa agora com Luciana Oliveira, que faz parte da equipe responsável pelo programa e pelas atividades que vão ser desenvolvidas ao longo do mês. Luciana, seja muito bem-vinda ao Por Dentro do Campus. Para começar, eu queria que você falasse de uma maneira geral quais são as atividades pensadas para esse mês. Pronto, as atividades elas são diversas, né, que vão desde uma sensibilização, né, uma mobilização das pessoas, dos estudantes, a mesas redondas, palestras, oficinas, rodas de conversa, né, plantão psicológico. Então, toda uma mobilização mesmo para as pessoas, né, elas perceberem como é importante estar falando sobre isso. Na verdade, Setembro Amarelo é um mês alusivo, né, à promoção, à prevenção do suicídio, mas é um tema em que nós devemos abordar o ano todo. Perfeito. E nesse sentido, a gente sabe que nessa primeira semana a campanha, as atividades foram mais pensadas para a divulgação realmente da campanha, né? Ao longo do mês, como deve ser a programação? Ao longo do mês, semanalmente, nós estaremos divulgando no SIGA, nos SIGs, né, da UFRN, a nossa programação. Ela já consta, né, no sistema, certo? Onde semana a semana atividades estarão sendo desenvolvidas. Próxima semana nós teremos atividades. As atividades elas iniciarão com a mesa redonda na segunda-feira, né, às 8h30 da manhã no auditório da reitoria, aberto ao público. Né, e assim vem sucessivamente, né, cada semana ações nos vários núcleos do campus. Vale salientar que não é só no campus da UFRN, Natal, mas também Facisa, Ceres, enfim, todo o polo do interior do Rio Grande do Norte. A gente pode falar de uma maneira geral que o suicídio, de certa forma, é um assunto delicado de se tratar, né? E, nesse sentido, como falar sobre isso de maneira que não seja invasiva, né? Como tratar do assunto? Primeiro, né, eu vou pegar o carro-chefe, né, da nossa hashtag, não é mimimi, é papo sério. Né? Então, não é algo para chamar atenção, não, é realmente você deve ter a sensibilidade, acima de tudo é ter a sensibilidade e compreender que aquele indivíduo está precisando de um suporte, precisando de ajuda. Não é a questão de aconselhar, mas sim de parar e de escutar. Muitas vezes eles trazem no seu discurso a solidão, de não ter com quem falar, de não ter com quem compartilhar. Né? E nesse sentido,
a melhor coisa é aquela pessoa, ela confiar em você, ela sentir que ela está segura, que ela tem um apoio, que ela tem um suporte. Na questão do suicídio em si, principalmente quando a pessoa está com essa necessidade, nós indicamos muito o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né, que é um canal gratuito e que está lá 24 horas disponível para essas pessoas, né, para quem está necessitando de falar e até mesmo de uma atenção, de um cuidado maior. Luciana, como é possível saber o momento que você precisa realmente procurar ajuda? A partir do momento em que aquele sofrimento ele se torna insuportável. Muitas vezes as pessoas elas vinculam o suicídio ao ato de se matar, mas não é. É a questão de querer se livrar daquela dor, que é uma dor tão grande e uma dor interna, uma dor psíquica, que ele não sabe mais como lidar e que ele quer se ver livre. Né? Então, aí é que se tenta ou se comete o suicídio. Né? Então, assim, é preciso ter uma atenção muito grande com essas pessoas. Né? Então, a pessoa está em crise, se ela tiver uma rede de apoio, que nós falamos de rede de apoio, uma rede de apoio social, então podem ser amigos, parentes, familiares, pessoas que estão próximas e que elas têm confiança. Né? Então, quem é essa rede de apoio? Quem pode estar junto com ele nesse momento? Lógico, tem algumas medidas de risco que precisam ser tomadas, como, por exemplo, a questão de facas, tesouras, né? Esses objetos de risco, ter cuidado. E, acima de tudo, essa pessoa ela precisa ter uma atenção especializada. Né? Então, no caso, seria a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico. Ok, Luciana, é isso então. Muito obrigado. A gente acabou de falar com a Luciana Oliveira, que faz parte da campanha responsável pelo Setembro Amarelo aqui na UFMM. Obrigada, você. Obrigado. A seguir, você confere uma conversa com a professora Carmen Alveal, organizadora do Encontro Internacional de História Colonial. E também tudo que acontece aqui no campus com o nosso Agendão. Tudo isso daqui a pouco. Eu espero você no próximo bloco.